O milagre que mudou a vida de Márcia, quando a fé venceu os tremores noturnos. Márcia Oliveira tinha apenas 28 anos, mas sua vida parecia um pesadelo sem fim. Há quase 3 anos, ela sofria com crises de tremores noturnos tão intensos que a deixavam exausta, com o corpo dolorido e a mente atormentada. Os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. Uns falavam em estresse pós-traumático, outros em distonia muscular, mas nenhum tratamento surtia efeito. As noites eram as piores. Mal fechava os olhos, seu corpo começava a tremer incontrolavelmente, como se uma força invisível a sacudisse por dentro. O desespero a levava a chorar até o amanhecer, enquanto seu marido, Carlos, assistia impotente, segurando suas mãos trêmulas e orando em silêncio por um milagre. O problema não era só físico. Márcia havia perdido o emprego como recepcionista por causa das constantes faltas, as noites mal dormidas a deixavam incapaz de trabalhar. As contas se acumulavam, e a vergonha de pedir ajuda a parentes a afundava ainda mais em depressão. Até quando, Deus? Ela perguntava, olhando para o teto do pequeno apartamento alugado, enquanto as paredes pareciam fechar-se sobre ela. Foi numa tarde de quarta-feira, quando já não aguentava mais, que Márcia viu um outdoor da Igreja Universal do Reino de Deus com os dizeres: Deus tem a solução para o seu problema. Venha! Ela já havia passado em frente à igreja várias vezes, mas nunca tinha coragem de entrar. Dessa vez, porém, algo dentro dela disse: é agora ou nunca. Com as mãos ainda trêmulas, pegou a bolsa e disse a Carlos: vou tentar. Não tenho mais nada a perder. Ao cruzar a porta da Universal, Márcia sentiu um arrepio diferente. Não era medo, mas uma estranha paz, como se algo ou alguém a estivesse esperando. O templo estava cheio, e o coro cantava com uma intensidade que parecia abalar até as almas mais duras. Uma irmã da igreja, percebendo seu olhar perdido, aproximou-se com um sorriso: primeira vez aqui, minha filha? Deus te trouxe no momento certo. Márcia apenas assentiu, segurando as lágrimas. O pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre libertação. Muitos aqui estão carregando fardos que não são seus. Doenças, dívidas, angústias. Mas hoje, o Espírito Santo vai queimar essas amarras, declarou com autoridade. Márcia sentiu o coração acelerar. Era como se aquelas palavras fossem só para ela. Quando o pastor anunciou a corrente de oração, Márcia hesitou, mas a irmã ao seu lado a encorajou: vem, minha filha. Jesus está aqui. Com as pernas trêmulas, ela se levantou e foi até a frente, onde dezenas de pessoas estavam de joelhos, com as mãos erguidas. O pastor passou por ela, ungiu sua testa com o óleo sagrado e ordenou: em nome de Jesus, saia dessa mulher todo espírito de doença, de opressão, de medo. Você está livre. Nesse momento, Márcia sentiu algo estranho, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. As lágrimas escorriam sem controle, e, pela primeira vez em anos, ela sentiu uma esperança real. O pastor então convidou todos a participarem da Fogueira Santa de Israel, uma campanha de fé onde os fiéis escreviam seus pedidos em um papel e os queimavam em sinal de entrega a Deus. O que você não quer mais na sua vida, entregue ao fogo, ele declarou. Márcia escreveu com letras trêmulas: Senhor, tira esses tremores de mim. Eu quero dormir em paz. Os dias seguintes não foram fáceis. Márcia continuou indo à igreja, participando das vigílias de oração e ouvindo as mensagens sobre prosperidade e fé. Um dia, o pastor falou sobre o dízimo e as ofertas: Deus não é devedor de ninguém. Quando você honra Ele com o que tem, Ele abre as janelas do céu para você. Márcia e Carlos, mesmo com as contas atrasadas, decidiram ser fiéis. Se Deus é poderoso para curar, também é para prover, disse Carlos, colocando o envelope no altar. Mas a verdadeira prova veio numa sexta-feira à noite. Márcia estava deitada, esperando o pior, quando percebeu algo diferente: seu corpo estava parado. Não havia tremores. Nem um único espasmo. Ela segurou a respiração, com medo de que fosse um engano, mas a noite passou, e ela dormiu. Pela primeira vez em anos, Márcia acordou descansada, sem dores, sem o peso daquela maldição. No domingo seguinte, ela subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus a havia livrado. Eu pensava que minha vida tinha acabado, mas aqui eu encontrei a verdadeira libertação. Não foi medicina, não foi sorte, foi a fé em Jesus e a unção dessa igreja, declarou,
enquanto o templo explodia em glórias a Deus. Muitas pessoas choravam, outras se levantavam para também buscar seu milagre. Hoje, Márcia não só está completamente curada como voltou a trabalhar, dessa vez, em um emprego melhor, com um salário que tem sustentado sua família. Ela e Carlos são dizimistas fiéis e participam ativamente das campanhas da igreja. Aprendi que a fé não é só acreditar, é agir, diz ela. Deus não muda nossa situação se não mudarmos nossa atitude. Quando eu entreguei meu problema a Ele de verdade, tudo mudou. Sua história se tornou um exemplo na igreja, um lembrete de que, não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre brilha mais forte. E que, na Igreja Universal, os milagres não são lendas, são realidades para quem crê. Porque para Deus, nada é impossível. No mesmo culto onde Márcia deu seu testemunho, uma jovem chamada Ana, de apenas 22 anos, ouvia cada palavra com os olhos cheios de lágrimas. Ela estava ali pela primeira vez, levada por uma amiga que não desistiu de convidá-la, mesmo depois de meses ouvindo um não como resposta. Ana sofria de uma depressão profunda há quase 2 anos, desde que perdeu o emprego e, pouco depois, o namorado, que não soube lidar com sua dor. Os remédios já não faziam efeito, e os pensamentos sombrios a acompanhavam até nos sonhos. Eu só vim aqui hoje para não decepcionar minha amiga, confessaria mais tarde. Mas algo dentro de mim mudou quando ouvi a Márcia falar. Quando o pastor fez o chamado para oração, Ana hesitou. As pernas tremiam, o coração batia forte, mas uma força que ela não conseguia explicar a levou até o altar. Ao se ajoelhar, começou a chorar sem conseguir parar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se um peso imenso estivesse saindo de suas costas. As mãos do pastor se apoiaram em sua cabeça, e ele orou com uma autoridade que Ana nunca tinha sentido antes. Em nome de Jesus, eu quebro toda cadeia de depressão, todo espírito de morte que tem tentado roubar sua vida. Você é filha de Deus, e Ele tem um propósito para você. Naquele momento, Ana sentiu algo como uma corrente se rompendo dentro dela. Uma paz tão profunda invadiu seu ser que ela não conseguia nem descrever. Quando se levantou, era como se tivesse acordado de um longo pesadelo. Os pensamentos negativos haviam sumido. No lugar deles, uma certeza: vou ficar bem. Nos dias seguintes, Ana voltou à igreja todos os dias. Participou da campanha da fé, jejuou, orou e, pela primeira vez em anos, sentiu vontade de viver novamente. Uma semana depois, recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidatado meses antes, sem esperança. Não só foi chamada para uma entrevista como, no mesmo dia, foi contratada. Eles disseram que meu currículo havia ressurgido no sistema, contaria rindo, mais tarde. Mas eu sei que foi Deus quem fez isso. Hoje, Ana não só está completamente livre da depressão como se tornou uma das líderes do grupo de jovens da igreja. Ela ajuda outras pessoas que passam pelo mesmo que ela passou, mostrando que a esperança existe. Eu achava que minha vida tinha acabado, mas Deus mostrou que estava só começando, diz ela, com os olhos brilhando. Na Universal, eu não só encontrei a cura, encontrei uma família. E assim, mais um milagre se somava à lista daqueles que, como Márcia e Ana, descobriram que, quando a medicina diz a não, quando as circunstâncias dizem é impossível, Deus diz: confie em mim. Porque ali, entre aquelas paredes, o sobrenatural se torna natural, e o impossível, rotina para quem crê. Porque Deus não muda. Ontem fez, hoje faz, e amanhã fará novamente. Na mesma igreja onde Ana encontrou sua libertação, um homem chamado Roberto chegava arrastando não apenas o corpo, mas também a alma. Ele tinha 42 anos, mas parecia ter 70. As dores nas costas o torturavam há mais de uma década, desde um acidente de trabalho que o deixou com uma hérnia de disco severa. Os médicos foram claros: você nunca mais vai andar sem muletas, e a dor vai ser sua companheira pelo resto da vida. Roberto já tinha tentado de tudo: fisioterapia, remédios fortes, até cirurgia, mas nada adiantava. As noites eram as piores. Ele se deitava na cama e chorava, não só pela dor física, mas pela vergonha de não conseguir sustentar a família como antes. Sua esposa, Dona Maria, trabalhava como diarista para ajudar nas contas, mas o salário dela mal dava para os remédios e as consultas. Os filhos, ainda pequenos, perguntavam: pai, quando é que você vai brincar com a gente de novo? Foi numa tarde de quarta-feira, quando a dor estava insuportável, que Dona Maria o levou quase à força para a Universal.
Não custa tentar, meu amor, ela disse, segurando suas muletas enquanto ele mancava até o banco. Roberto entrou resmungando, mas quando o pastor começou a falar sobre a fé que move montanhas, algo dentro dele se mexeu. Não era esperança ainda, era só uma pontinha de curiosidade. Será que Deus realmente se importa com um homem quebrado como eu? Naquele culto, o pastor fez um chamado: quem aqui precisa de um milagre no corpo, levante a mão. Roberto hesitou, mas Dona Maria segurou sua mão e levantou os 2 braços dele. O pastor desceu do púlpito, colocou a mão em sua testa e orou com autoridade: em nome de Jesus, essa coluna é restaurada. As vértebras se alinham, os nervos se regeneram, a dor sai agora. Roberto sentiu um calor estranho percorrer suas costas, como se algo estivesse se ajustando por dentro. De repente, uma paz o invadiu, uma paz que ele não sentia há anos. O pastor então olhou nos seus olhos e disse: tire as muletas. Ande. Roberto engoliu em seco. Se eu cair, vou fazer papel de bobo na frente de todo mundo, pensou. Mas algo dentro dele, uma voz que não era sua, disse: confia. Com as mãos trêmulas, ele largou as muletas. Pôs um pé à frente do outro. E então, andou. Sem dor. Sem mancar. Sem se apoiar em nada além da palavra que havia acabado de ouvir. A igreja explodiu em gritos de glória a Deus. Dona Maria caiu de joelhos, chorando. Os filhos, que estavam no fundo do templo, correram para abraçá-lo. Roberto girava o corpo, flexionava, pulava coisas que não fazia há mais de 10 anos. Estou curado. Estou curado, ele gritava, sem acreditar. O médico que o acompanhava há anos, ao ver os exames novos, balançou a cabeça: isso não tem explicação científica. É um milagre. Hoje, Roberto não só volta a trabalhar agora como pedreiro novamente, como também leva outras pessoas com problemas de coluna para a igreja. Se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um, ele diz, mostrando as muletas que agora estão penduradas na parede de casa, como um troféu. A Universal não é só um lugar de culto. É um hospital divino, onde Jesus ainda opera. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de quem redescobriu a vida, mais uma história se junta ao coro daqueles que experimentaram o impossível. Porque na Universal, não se fala de milagres como algo do passado. Eles acontecem aqui. Agora. Para quem crê. Na mesma semana em que Roberto compartilhava seu testemunho na igreja, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor e pela desesperança. Ela sofria de uma doença autoimune rara que os médicos haviam declarado incurável. Você vai ter que aprender a conviver com isso, disseram-lhe, enquanto as manchas roxas no corpo e as dores nas articulações a impediam até de abraçar a filha de 5 anos sem sentir uma pontada aguda. Marisa tinha ouvido falar dos milagres que aconteciam ali, mas, confessa, entrou mais por desespero do que por fé. Já tinha tentado de tudo, remédios caríssimos, tratamentos alternativos, até promessas a santos que nunca me responderam. Sentada nos últimos bancos, ela chorou durante toda a reunião, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas. Quando chegou o momento da oração, uma obreira se aproximou e colocou a mão em seu ombro: irmã, hoje Deus vai te curar. Você só precisa acreditar. No início, Marisa duvidou. Como acreditar depois de tantos anãos? Mas algo dentro dela, talvez a última faísca de esperança, a fez fechar os olhos e sussurrar: Senhor, se o Senhor existe, me mostra que o Senhor está aqui. Naquela noite, ela sentiu um calor estranho percorrer o corpo, como se mãos invisíveis estivessem tocando cada parte doente. Quando abriu os olhos, as lágrimas haviam secado, e uma paz que ela não conhecia há anos encheu seu peito. No dia seguinte, Marisa acordou e, pelo hábito, tentou se levantar devagar, preparando-se para a dor costumeira. Mas, nada. Ela se mexeu, esticou os braços, tocou as pernas. Nenhuma pontada. Nenhum inchaço. As manchas roxas, que antes pareciam tatuadas em sua pele, estavam desaparecendo como se tivessem sido apagadas. Correu para o espelho e não acreditou no que viu: a pele estava limpa, uniforme. Gritou pelo marido, que ainda dormia, e mostrou os braços, as pernas, o rosto. Olha! Olha só o que Deus fez! O marido, cético, levou-a correndo para o hospital.
O médico que a acompanhava há anos ficou boquiaberto ao ver os exames. Isso não é possível. A doença não some assim, do nada. Mas os resultados não mentiam, todos os marcadores inflamatórios estavam normais. Não tenho explicação médica para isso, admitiu o profissional, enquanto Marisa, com os olhos brilhando, respondia: eu tenho. O nome disso é milagre. E aconteceu na Universal. Agora, toda semana, Marisa está lá, não mais como uma doente, mas como uma guerreira. Ela leva outras pessoas com doenças crônicas, conta sua história sem vergonha e, às vezes, até ajuda a orar por quem chega sem esperança. Se Deus me tirou daquele buraco, pode tirar qualquer um, diz ela, abraçando a filha com força, algo que antes lhe causava dor. A Universal não é só um lugar onde a gente pede. É onde a gente recebe. Onde Deus mostra que Ele não esqueceu de nós. E assim, como Roberto, Marisa se tornou mais uma prova viva de que, naqueles bancos, entre canções de fé e mãos levantadas, o impossível se torna real. Porque Deus não mudou. Ele ainda cura. Ainda libera. Ainda transforma vidas. E a Universal continua sendo o lugar onde os milagres não são apenas contados, são vividos. Na mesma igreja onde Marisa encontrou sua cura, um jovem chamado Lucas chegava arrastando não só o corpo, mas também a alma. Aos 22 anos, ele havia perdido o movimento das pernas após um acidente de moto 3 anos antes. Os médicos disseram que nunca mais andaria. A cadeira de rodas se tornou sua prisão, e o desespero, seu companheiro constante. Até que um dia, sua mãe, dona de casa e fiel da Universal há anos, o arrastou quase à força para um culto de quarta-feira. Filho, se você não acredita, pelo menos vem ouvir, ela disse, enxugando as lágrimas enquanto empurrava a cadeira entre as fileiras lotadas. Lucas entrou de cabeça baixa, com raiva do mundo, raiva de Deus, raiva de si mesmo. Mas quando o bispo começou a pregar sobre a fé que move montanhas, algo dentro dele estremeceu. Não era esperança ainda, era apenas uma dúvida, e se? Naquele culto, o bispo fez um chamado específico: quem aqui precisa de um milagre no corpo? Levante a mão. Lucas hesitou, mas sua mãe, com os olhos brilhando, levantou a mão dele. Deus está aqui, meu filho. Ele vai te tocar, ela sussurrou. O pastor se aproximou, impôs as mãos sobre a cabeça de Lucas e orou com uma autoridade que o jovem nunca tinha sentido antes. Em nome de Jesus, levante-se e ande. A ordem ecoou pelo templo, e de repente, Lucas sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer suas pernas dormentes. Primeiro, foi um formigamento. Depois, uma dor aguda, como se os nervos estivessem acordando depois de anos de sono. Ele segurou os braços da cadeira, tentando se levantar, mas as pernas tremiam. Força, filho! Em nome de Jesus, gritava sua mãe, chorando. A igreja inteira começou a clamar: levanta, irmão! A fé já te curou. Lucas fechou os olhos, respirou fundo e, com um grito gutural, empurrou o corpo para cima. Os joelhos ainda fraquejavam, mas ele sentiu o chão sob seus pés. 1 passo. 2 passos. 3. Quando abriu os olhos, estava de pé, segurando no ombro do pastor, com as lágrimas escorrendo sem controle. A igreja explodiu em gritos de glória a Deus, milagre, aleluia. Sua mãe caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, balbuciando agradecimentos. Lucas, por sua vez, deu os primeiros passos sozinho, manquejando, sim, mas andando. Cada passo era uma vitória, cada movimento uma prova de que Deus havia ouvido. Nos dias seguintes, ele voltou à igreja não mais na cadeira de rodas, mas apoiado em uma bengala, determinado a fortalecer as pernas. Os médicos, ao vê-lo, ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação médica, disse o neurologista, examinando seus exames antigos e novos. Isso só pode ser um milagre. Lucas sorriu. Ele já sabia. Hoje, Lucas não só anda como corre. Ele faz parte da equipe de jovens da Universal, ajuda a carregar cadeirantes nos cultos e, toda vez que conta seu testemunho, desafia a plateia: se Deus fez isso por mim, que não merecia, imagine o que Ele pode fazer por você. Sua mãe, que antes chorava de tristeza, agora chora de gratidão toda vez que o vê subir ao púlpito para compartilhar sua história. E assim,
Como Marisa e Roberto, Lucas se tornou mais um nome na longa lista de vidas transformadas naquele lugar. Porque a Universal não é só um endereço, é um campo de batalhas espirituais onde o inimigo é derrotado, onde cadeiras de rodas são abandonadas, onde diagnósticos são rasgados e onde Deus, todos os dias, prova que ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Não por mérito de ninguém, mas pela sua misericórdia. E a história não para por aí. Toda semana, alguém novo entra aquelas portas com uma dor, uma limitação, não tem jeito. E toda semana, Deus, fiel como sempre, responde: tem sim. O milagre completo e a lição que ficou. Lucas não apenas voltou a andar, ele correu. Não só recuperou os movimentos, como ganhou força para abraçar o pai, que, arrependido, voltou para casa depois de anos afastado. A família, antes fragmentada pela dor, agora se reunia aos domingos na mesma igreja que os viu chorar e, depois, sorrir. O médico que lhe dera o diagnóstico irreparável, ao vê-lo subir os degraus do altar sem ajuda, balbuciou: isso não tem explicação científica, ao que Lucas respondeu, com os olhos brilhantes: tem sim. Chama-se Deus. Anos depois, já como pastor, Lucas batizava nas mesmas águas onde sua mãe o levará desesperada. E ali, entre risos e lágrimas, ele repetia a mesma pergunta que ouvirá daquele homem de fé: se Deus fez isso por mim, que não merecia, imagine o que ele pode fazer por você. A reflexão que fica. A vida nos ensina que as batalhas mais duras não são contra o corpo ou as circunstâncias, mas contra a descrença que sussa, não tem jeito. Mas Deus especializa-se em transformar impossíveis em testemunhos. O altar não é um ponto final, é um recomeço. E toda história de milagre começa quando alguém, mesmo trêmulo, decide entregar o que está quebrado nas mãos daquele que restaura. A lição. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Não importa quão pesada seja a cruz que você carrega hoje, se Marisa carregou um filho paralítico, Roberto carregou culpas, e Lucas carregou um diagnóstico, você também pode deixar sua carga aos pés da fé. Porque milagres não são exceções na casa de Deus, são a regra para quem persevera. E assim, a porta da Universal continua aberta. Não como um prédio, mas como um convite: venha como está. Saia transformado. Porque ele ainda fala. Ainda cura. Ainda salva. E o seu não tem jeito pode ser o próximo a virar tem sim.